E daí que eu decidi escrever um livro sobre um assunto que é um pouco desconfortável às vezes pra mim, que é a minha vida amorosa. Se é que dá pra chamar isso de vida amorosa, né? Quem não me conhece direito talvez não saiba que eu já tenho um livro publicado, né? Eu publiquei Anseios, em 2016, um livro de ficção. E desde então eu não consegui escrever muita coisa, não consegui produzir nenhum tipo de material. Eu até tentava escrever algumas coisas, mas eu não conseguia escrever nada que fosse muito substancial, né? Em 2017 eu comecei a ler um pouco mais de poesia, porque eu queria me aventurar um pouco mais também nessa área. Comecei a escrever alguns textos na época, mas não tinha nada que eu escrevesse que eu gostasse. Então eu fui meio que engavetando tudo. Em 2018 eu tava passando por alguns problemas e o que eu escrevia muito pouco, mas o que eu escrevia era mais desabafo mesmo, era coisa que eu guardava pra mim, era uma forma de eu tentar digerir um pouco das coisas que eu tava passando e tal. De 2017 até agora, 2020, foram anos de muitas transformações na minha vida, principalmente por causa desse processo de saída do armário, que é um assunto que eu já comentei aqui em outro vídeo. Esse processo foi muito conturbado, me trouxe muitos desafios e esses textos que eu fui escrevendo mais pra mim mesmo, que eu fui engavetando, era uma forma de eu tentar absorver todas essas vivências e tentar processar isso tudo que eu tava passando, né? Aí, no ano passado, comecei a fazer terapia e a minha terapeuta trabalha com a escritoterapia, que é a psicanálise aplicada em cima da escrita. Então, ela vai trabalhar em cima das coisas que eu escrevo. Tanto as coisas que eu escrevo nas sessões, né? O que ela pede pra eu escrever, como também as coisas que eu escrevo para publicar, né? E foi um processo muito encorajador para que eu retomasse o gosto pela escrita e voltasse a escrever com ainda mais verdade, porque embora o meu primeiro livro, né, embora Anseio seja um livro muito honesto, muito verdadeiro, ele tem muita trava, tem muita coisa assim que eu queria ter falado na época, mas que eu não pude falar na época, que eu não tive coragem de falar. Então tem muita maquiagem em Anseios. Com a terapia eu fui tirando essas maquiagens e fui deixando a minha escrita muito mais sincera. Esse livro aqui, que é o Sobre Amores, Mágoas e Passagens, ele é produto desse processo de autoconhecimento, de reencontro comigo mesmo, para que eu conseguisse ter realmente coragem de falar as coisas que eu queria falar. E não é o primeiro livro que eu escrevo nesse processo. Eu escrevi um outro livro antes, né, o Triste História do Fim do Mundo, que vai ser publicado ano que vem, mas esse aqui ele saiu de uma forma até mais objetiva, porque são todas as poesias autobiográficas. Lendo outros autores contemporâneos, eu fui entendendo que eu também poderia escrever a minha história por meio de poesia. E aí foi aí que surgiu esse livro. Todos os textos são baseados em relações reais, né? Em todas as relações que eu tive nesses últimos 2 anos, e até um pouco antes. De forma geral, eles são textos que refletem um pouco as minhas emoções, as percepções que eu tive na época, como que aquelas coisas me afetavam, como aquelas pessoas me afetavam, o que eu tava pensando daquilo tudo, como eu tava tentando me libertar daquelas situações e como eu tava me prendendo naquelas situações também. Esse livro, Sobre Amores, Mágoas e Passagens, ele vai trazer um compilado, então, desses textos que eu escrevi em 2017, 2018, 2019 e mais alguns textos inéditos que eu escrevi pro livro, né? Porque nesses textos anteriores eu escrevia pra mim mesmo, era um desabafo, coisas que eu tava tentando entender. E aí em 2020, quando eu decidi escrever o livro, eu peguei alguns desses textos anteriores, alguns eu dei uma trabalhada, outros eu tô publicando basicamente do jeito que tava, e escrevi alguns novos para poder criar um corpo assim mais completo, né? Um trabalho um pouco mais completo. Alguns textos estão em formato de poesia, outros não, e ele tá estruturado da seguinte forma: tem a primeira parte, tem um interlúdio que é basicamente um flashback, em que eu falo diretamente dos textos que eu escrevi em 2017, que são os textos que eu escrevi antes de sair do armário. Então ele vai ter uma visão das coisas bastante específica daquele período, e depois continuam com a segunda parte, com novos textos que não seguem necessariamente uma ordem cronológica, né? Algumas situações estão um pouco misturadas, é uma organização lógica, porém não muito, sabe? É um livro que fala muito sobre insegurança, é um livro que fala muito sobre espelho de frustração, sobre as expectativas e projeções que você coloca em cima das pessoas e que às vezes não são correspondidas e que às vezes ninguém tem culpa por nada, são só coisas que não estavam acontecendo porque não era para acontecer mesmo. Então esses textos eles são muito sinceros porque eles
refletem muito o momento mesmo em que aquelas coisas estavam passando. Os textos, de forma geral, eles vão falar dessas relações amorosas, não necessariamente de forma romântica, não são textos que eu escrevi para ficar enaltecendo ninguém, nem para demonizar ninguém, mas para virar algumas chaves e tentar compreender determinados padrões dos meus relacionamentos e, de alguma forma, também tentar fechar esse ciclo, sabe? De coisas que aconteceram com muita frequência e que eu gostaria que não se repetisse, sabe? Ao longo dos próximos meses, né, dos próximos vídeos no YouTube e no Instagram, eu vou esmiuçar um pouco alguns dos poemas, né, para poder dissecar um pouco de alguns temas que eu acho que renderiam vídeos legais, sabe? Algumas discussões que eu acho que são bacanas de se fazer. Todo projeto, ele é muito especial pra mim, porque ele é recheado de verdade, sabe? E eu espero que as pessoas se conectem com isso e possam, sei lá, aprender um pouco mais até sobre si mesmas a partir dessas vivências, né? Acho que no final das contas, todo o trabalho artístico, ele tem esse mote, sabe? É o seu processo de autoconhecimento que pode ajudar outra pessoa no processo de autoconhecimento dela. Eu espero que vocês gostem, acompanhem o conteúdo que eu vou publicar aqui e também nos livros, e que a gente possa conversar e trocar ideias a respeito de tudo isso, tá bom? Muito obrigado e beijos, até a próxima semana. Ai. Eu não sei, eu tô feliz, eu acho.